Bom, então a ideia hoje é continuar a derivação da equação de Wetering, na verdade começar e terminar, porque na aula passada a gente não chegou a começar a derivar a equação. Mas o objetivo é não só escrever a equação de Wetering, como falar sobre algumas peculiaridades dessa equação e como essa é a equação central do grupo de normalização funcional. Hoje eu queria derivar, discutir um pouco, mas não falar muito mais detalhes ou ainda discutir já aplicações, porque acho que vai ficar muita informação para uma aula só. Então, a gente faz a derivação, discute um pouco e aí a partir da próxima aula a gente começa de fato a discutir aplicações ou alguns detalhes técnicos por trás ainda da equação. Mas só para então contextualizar, na aula passada, então, bom, vou colocar aqui revisão. Na aula passada, nós estávamos discutindo toda aquela tecnologia de se introduzir um cutoff na sua integral de caminho, um cutoff suave, ou seja, uma espécie de função de massa, dependente do momento, que vai suprimir os seus modos de integração. Então, essa função de massa, uma espécie de função de massa, que depende do momento, ela tem o objetivo de implementar de uma maneira suave, que se diz, a ideia de Wilson de executar a integração funcional por cascas de um momento. Então, nós introduzimos essa função cutoff, que eu denotei por esse cara aqui. Onde essa função ela tem como propriedade fundamental ser quadrática nos campos e essa função RK_P² é justamente essa espécie de termo de massa ou parâmetro de massa, vamos dizer assim, que depende do momento P² e dessa escala K que você fixa. Essa função cutoff ela tem um perfil que é mais ou menos desse tipo aqui. Você tem aqui a função RK². Ela é uma função, vamos dizer, que se comporta dessa maneira, tá certo? Onde se espera que essa função decaia rapidamente quando P² for maior do que K² e, portanto, modos que têm um momento até K² são modos que terão a massa que terá como papel de suprimir a integração desses caras. Então, essa é a ideia por trás da introdução desse cara aqui, que modifica a função de partição, que agora é uma função de partição que depende dessa escala que você fixa K, através da modificação da sua ação
pela introdução desse cara aqui. Menos o termo de fonte. Bom, a partir dessa função de partição dependente de K, nós definimos o que seria o gerador funcional de diagramas conexos e dependente de K, que nada mais é do que definido por essa expressão aqui. E finalmente, a partir tomando a transformada de Legendre desse cara aqui, nós podemos definir o que seria a ação efetiva dependente de K. Então, tomando a transformada de Legendre, ou seja, a partir daqui, nós poderíamos definir esse cara aqui e finalmente, pegando esse gama til, que eu estou chamando simplesmente de ação efetiva, nós definimos a tal ação efetiva média, certo? Que a gente está usando a sigla em inglês, que vai ser usada a letra gama, simplesmente, gama K, sem o til, que é definida pela ação efetiva gama til menos a função cutoff, calculada com os campos clássicos. Então, essa foi toda essa construção de introduzir essas funções cutoff, a definição da função de partição da maneira usual e toda a construção desses funcionais geradores nos levou à construção da ação efetiva média, que, como eu tentei explicar na última aula, é a responsável, o principal ingrediente do grupo de renormalização funcional. Então, essa é uma ação efetiva que descreve o seu fenômeno físico a uma certa escala K, tá certo? E isso é obtido através da integração dos seus modos que tem momento superior à sua escala K. Bom, então, a partir dessa construção aqui, da ação efetiva média, nós derivamos o que seria a equação do fluxo, por assim dizer, porque é a equação que diz como essa ação efetiva média depende dessa escala K, a ordem de um loop. Então essa foi mais ou menos, acho que foi assim que a gente terminou a última aula. Então nós derivamos uma equação, que é a equação do fluxo, para essa ação aqui, que nada mais é do que nós introduzimos também essa derivada com respeito a t, onde t nada mais é do que o log de K, tá? Então, você soma a notação. Essa equação aqui, a um loop, nos dava meio do traço, e aqui aparecia a derivada segunda da ação clássica mais a função cutoff e foi assim que nós
que nós encerramos a aula passada. Eu acho que foi. Bom, essa derivação a um loop nós já tínhamos feito aqui no curso, mas nós fizemos essa derivação para a ação efetiva ordinária, não para a ação efetiva média. Aqui tem um fator menos 1, né? É o inverso desse cara aqui. Que é, vocês se lembram que a ação efetiva vai ser a ação clássica mais o traço do log. E aí a gente toma a derivada desse log com relação a t. E aí aparece esse cara aqui embaixo. Bom, então, se você quiser trabalhar um loop, basta você usar essa expressão aqui e você vai obter a sua ação efetiva média para uma certa escala k, através dessa expressão, mas toda a propaganda que foi feita do grupo de normalização funcional até agora é que essa ferramenta pode ser usada para fazer cálculos não perturbativos. Então, evidentemente, que se a gente tivesse gastado todas essas aulas para poder derivar essa equação, não teria nenhum propósito fazer isso em vez do usual, teoria de perturbação usual. Então, a ideia hoje é justamente mostrar que essa equação que é válida a um loop, na verdade, tem uma generalização muito simples, que consiste em simplesmente trocar a ação clássica que está aqui dentro pela ação efetiva média e obter uma equação que é exata, tá certo? Exata, quando eu digo exata, eu digo que ela não vale até uma certa hora de teoria de perturbação. Ela é uma equação que simplesmente tem que ser verdade a todas as ordens de teoria de perturbação, ou ainda tem que ser verdade não perturbativamente, não é feita nenhuma hipótese sobre teoria de perturbação nessa derivação. E, além disso, é uma equação absolutamente geral, porque para derivar a equação de Wettery não é feita nenhuma hipótese sobre a forma da ação clássica que você está partindo. Então, não importa qual é a teoria que você tem aqui, você simplesmente deriva essa equação absolutamente genérica e aplica para qualquer tipo de teoria que você queira. Então, isso vale para teoria escalar, isso vale para teorias, enfim, férmions, campos de Gauge, gravitação acoplada com matéria, e assim, qualquer confusão que você queira, a princípio, você pode usar essa equação. Mas eu vou voltar a esses detalhes depois. Então, equação. Bom, existem vários nomes para essa tal de equação de Wettery. Então, assim, algumas pessoas se referem à equação de Wettery, algumas pessoas se referem à equação do fluxo do grupo de renormalização funcional. Tem gente que fala que é equação do grupo de renormalização exato. Então, tem diversos nomes e acho que não tem nenhum que seja o mais usado. Depende de qual país você está. O pessoal da Alemanha gosta muito de chamar de Wettery, mas isso depende muito de quem está escrevendo o artigo que você está lendo. Então eu vou chamar de equação de Wettery, mas frequentemente eu vou acabar usando outros nomes. Então, além disso, ela também é chamada, eu vou botar a sigla em inglês, ela também é chamada de Functional Renormalization Group Equation, também é usada como Exact Renormalization Group Equation. Bom, então, o nosso ponto de partida para essa derivação é a definição
da ação efetiva média. Então, vou repetir aqui. Dessa definição aqui, partindo desse cara aqui, nós, em primeiro lugar, nós reescrevemos essa ação efetiva γ-til em termos do funcional gerador dos diagramas conexos. Ou seja, a gente simplesmente troca isso por isso aqui. Então, isso aqui vai ser expresso como sendo W K de J menos integral dx J φ clássico menos delta S K φ clássico. Bom, feito isso, nós tomamos a derivada com relação a t dessa equação. Isso implica atuar bom, no final da história, vocês verem que eu quero justamente chegar a um dt de γk. Então, é por isso que se faz essa derivação. Bom, ao atuar com a derivada com relação a t no lado direito, essa derivada vai bater nesse funcional aqui, que depende de k, e vai bater no cutoff, que também depende de k. Mas esse termo aqui não depende de k. Então isso vai dar simplesmente... É bom, eu vou usar a minha conotação de derivada parcial. Bom, então, a derivada elimina esse termo de fonte por construção. E aí, finalmente, nós temos que dar uma mexida nessa equação, explorando, escrevendo de forma explícita, quem é essa derivada e quem é essa derivada aqui. Porque, justamente, esse cara aqui é o que eu quero, é o lado esquerdo da minha equação. Pronto. Agora eu tenho que trabalhar o lado direito para reescrever isso de uma forma parecida com essa daqui, que foi o que eu prometi a vocês que acontece. Então, o primeiro passo é olhar para esse termo aqui. Então eu vou simplesmente... Na verdade, é mais fácil olhar primeiro para esse cara aqui. Então eu vou chamar isso aqui de 1. E vou chamar isso aqui de 2. Bom, 1 é bem mais simples. E é o seguinte, eu estou tomando a derivada com relação a t do cutoff ΔSK, que, vejam só, ele está escrito em termos dos campos clássicos, tá certo? Ou seja, aqui, o cara que entra no expoente da função de partição é definido em termos do campo que será integrado. O que aparece aqui, que eu subtraio da ação efetiva, é a função cutoff em termos da variável campo clássico. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada com relação a t de meio integral em ddp e φ p. Acabei de falar isso. Bom, essa derivada aqui, lembrando, ela é k ddk. Os campos
não dependem de K. Então essa derivada ela pode entrar nessa integral e bater simplesmente na função RK. Tá? Isso significa que isso vai dar meio da integral dp 2πd φ p derivada da função r kp quadrado. Então isso aqui, essa derivada atua somente na função r. Φ de menos p. Finalmente, esses campos aqui, isso vai ser importante para o que eu vou fazer daqui a pouco, eles são, não sei se vocês estão lembrados, mas a definição do campo clássico, então o campo clássico nada mais é do que a derivada funcional, nesse caso aqui, do funcional gerador de funções conexas com relação a J, e isso nada mais é do que a função de um ponto quando a fonte ainda está ligada. Isso aqui é esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui pode ser reescrito como sendo meio da integral em dp aqui eu não preciso mais escrever a dependência em P, porque esse cara e esse cara tem o mesmo argumento. Então eu posso simplesmente, se eu escrever isso aqui, já está subentendido a contração que tem em P aqui. E finalmente, o que acontece? Isso aqui, você pode pensar nesse termo aqui como sendo uma matriz, tá certo? Esse cara aqui, uma matriz P, uma entrada aqui K, e você coloca uma delta de P mais K e integra sobre K, certo? Pode reescrever esse termo dessa maneira. Ou seja, isso aqui pode virar uma integral em d dk 2πd, integral em d dp 2πd φ p vezes 2πd p mais q. Tá? Então eu simplesmente reescrevi esse termo com essa estrutura aqui, e se vocês pensarem no análogo discreto disso aqui, isso nada mais é do que o traço. Tá? Ou seja, uma integração faz com que os argumentos se igualem, e uma segunda integração é uma soma sobre os termos da diagonal. Tá? Isso aqui é um traço. Isso aqui pode virar simplesmente meio do traço Bom, então, claro que aqui vocês estão entendendo que o traço é um traço no espaço
de momento, ou você poderia escrever isso aqui em espaço de configuração também. Bom, então, a primeira parte, a parte 1, foi expressa dessa maneira. Isso aqui já começa a ganhar uma certa cara desse cara aqui, porque aparece um traço e aparece também essa derivada com respeito a t da função cutoff RK. Então agora, olhando para a parte 2, e para a parte 2, nós temos que relembrar a definição do funcional gerador de diagramas conexos. Esse cara vai ser, ele é definido por essa expressão aqui, exponencial menos S φ menos delta S K menos integral J. Bom, aqui aparece a derivada com relação a t de WK. Então, portanto, eu vou atuar com a derivada com relação a t desse lado aqui. Isso faz cair um WK, uma derivada de WK. Então, atuando, isso aqui vai dar derivada WK também cai no sinal negativo, exponencial de menos WK de J igual, bom, essa derivada com relação a t, ela passa pelo sinal de integração e só vai bater na função cutoff. Todo o resto independe de t, ou k. Então, isso aqui vai dar integral em dφ. A derivada disso vai dar menos dt isso aqui exponencial da mesma coisa. Bom, aqui nós temos um sinal negativo, aqui também, então eu posso apagar. E finalmente nós temos a derivada de t com relação a delta E, derivada com relação a t de delta SK, mas não do campo clássico, e sim do campo que será integrado ainda. Então isso aqui, esse lado direito, pode ser reexpresso da seguinte maneira. Isso aqui vai ser integral em dφ. Bom, aqui tem meio, né? Então vai ser meio integral de dp 2π d φ de p. Agora essa derivada bate na função cutoff. Φ de menos p. Então, esse termo aqui, essa inserção na integral funcional, ela é expressa dessa maneira aqui, então eu vou destacar aqui. Exponencial, mesma coisa. Finalmente, o que acontece? Isso aqui é uma função de p. Isso aqui é uma integral em p. Essa integração em p e essa função, eles podem sair da integral funcional. Certo? Então, isso aqui vai dar meio integral e aqui vai aparecer integral funcional de φ p φ menos p exponencial desses caras aí. Tá? Bom, isso aqui, se vocês se lembram, isso aqui é a definição
da função de 2 pontos. Certo? A função de 2 pontos, isso a gente viu na primeira aula, eu acho. Esse cara aqui era definido como sendo a normalização integral em dφ e φx, φy exponencial. Tá? Então, isto aqui vai ser meio da integral. Aqui eu não esqueci de escrever a função cutoff. Né? Aqui tem que entrar ainda o dt rk p quadrado. Então aqui, ddp 2π d dt rk p quadrado vezes... Bom, aqui ainda não posso escrever isso definitivamente, porque eu ainda tenho que passar essa exponencial aqui para baixo, que é o fator de normalização. Certo? Então, esse cara aqui, vezes esse cara aqui, vai me dar isso aqui, vezes a função de correlação. Então, só uma questão de... Finalmente, eu agora posso pegar esse cara aqui vezes esse aqui, essa exponencial de menos WK cancela com esse cara aqui, e isso dá igual a meio Bom, finalmente, isso que está escrito aqui também é um traço, pela mesma razão que eu escrevi o outro. Isso aqui vai ser simplesmente meio do traço de dt rkp quadrado certo? E aí eu chego ao objetivo de reexpressar essas partes 1 e 2 de uma maneira um pouco mais próxima disso aqui. Então, finalmente, eu reescrevo dt gama k de φ igual a parte 2 menos parte 1. Parte 2 é aquele negócio que eu acabei de derivar ali, meio menos a parte 1, que vai ser traço do que está escrito ali. Vejam que essas coisas são muito parecidas, mas não são iguais. Certo? A função de 2 pontos é diferente do produto de 2 funções de um ponto. Então, feito isso, eu posso usar as propriedades do traço. Tá? Então, isso aqui pode ser expresso como sendo
traço disso aqui menos o produto, tudo isso vezes essa derivada aqui. Bom, finalmente eu tenho a função de 2 pontos menos o produto de funções de um ponto. Essa nada mais é do que a definição da função de 2 pontos conexa. Ou seja, isso foi até um diagrama que a gente fez aqui, uma coisa desse tipo aqui. A função conexa é igual à função de 2 pontos completo menos o produto de duas funções, produto de duas funções de um ponto. Então isso aqui, por definição, bom, de acordo com a nossa definição, tem um sinal negativo global. Isso aqui é igual a menos a função de 2 pontos conexa. Ou melhor, menos a segunda derivada do funcional gerador de funções conexas. Deixa eu me lembrar se tem ou não tem esse funcional. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tem sim. Então, isso aqui vai ser menos a derivada segunda bom, vocês podem ver que já está quase nessa forma aqui. Mas aqui aparece uma inversa e aqui não. E aqui está W, e aqui, bom, aqui aparece a ação clássica. Mas existe uma relação também, que nós provamos, isso lá nas primeiras aulas, que essencialmente a derivada segunda de gama com relação aos campos clássicos é igual a menos inversa. Isso está lá no começo do curso. Então, isso aqui nada mais é do que meio do traço, utilizando essa expressão aqui, isso vai dar derivada segunda de gama til, porque esse cara de fato é a inversa, é a transformada de Legendre do W, derivada segunda com respeito ao campo clássico, isso inverso, agora, esse cara aqui, o gama til, olhando para essa equação aqui, nada mais é do que gama mais o delta S. Tá certo? Tomando a derivada segunda do delta S, como o delta S é quadrático nos campos, isso vai dar simplesmente a função do miolo, vai dar simplesmente o R. Tá? Então isso aqui finalmente é derivada segunda de gama K mais RK menos 1 dt RK p quadrado, que é a equação de Becker. Ou seja, isso é bom de reescrever e circular, porque
A equação do grupo de denormalização funcional nada mais é do que isso aqui. Bom, se vocês assistirem qualquer seminário que vão falar sobre o grupo de anomalização funcional, pelo menos o primeiro ou o segundo slide vai estar essa equação assim no meio, assim, destacada e tal. E essa equação, que é a tal equação de Vettel, é justamente o instrumento fundamental para que se faça cálculos não perturbativos utilizando o tal do grupo de anomalização funcional. Então, a primeira coisa, bom, tem várias observações sobre essa equação. A primeira coisa é que, como eu falei antes de derivar, essa equação é geral, ou seja, nada foi falado sobre a forma da ação clássica, tá certo? Nada foi falado sobre isso. A única sutileza é que de fato modifica essa equação por pequenos fatores, é que a construção da função cutoff foi feita de tal maneira que o cutoff tinha essa forma aqui. E tem essa forma aqui por uma razão muito simples. Eu quero que isso seja do tipo termo de massa. Então, eu coloco a massa, que é isso aqui, coloco esse fator meio, que usualmente aparece quando você tem um termo de massa para campos escalares e reais. Tá certo? Ou seja, não é convencional usar esse termo de massa quando você tem um ferro, por exemplo. Você tira esse fator meio. Quando você tem também campos, quando você quer introduzir um termo de massa para campos fermiônicos, aqui você vai ter variáveis grassmannianas. Então, tirando essas pequenas sutilezas, que é claro que quando você vai ter que tomar a derivada segunda, você vai passar com uma derivada, uma variável de grade, você ganha sinais. Tirando essas sutilezas de sinais, a equação, ou de fatores 2, a equação é essa. Então, o que normalmente é feito é que, em vez de escrever a equação dessa maneira, as pessoas, em vez de escrever traço, escrevem super traço. Vocês podem fazer a conta com calma, vocês vão ver que, por exemplo, se isso aqui fosse um ferro, eles ganhariam um sinal negativo e sairia o fator 2. Se vocês fizessem essa conta com campo escalar complexo, vocês só tirariam o fator 2 e assim vai. Então, é só você lembrar que quando você vai tomar esse traço, você tem que escolher o fator e o sinal apropriado dependendo do conteúdo de matéria que você está usando. Mas isso é um detalhe. Ou seja, a forma da equação em si não muda. A estrutura é exatamente a mesma. Então, a equação de Vettel é geral e exata. Ou seja, em momento nenhum da derivação é feita qualquer hipótese do tipo teoria de perturbação. Certo? Em momento nenhum é feita uma expansão perturbativa, em momento nenhum é feita, existe um parâmetro pequeno sobre o qual eu vou expandir em série de potência. Não tem nada disso. Então, é uma equação exata, é uma equação geral, porém, escrita dessa maneira aqui, ou seja, se você simplesmente dá essa equação para uma pessoa resolver, você não consegue sair do lugar. Porque, essencialmente, a ideia é: pegue a equação de Vettel, descubra quem é gama K
e leve K para zero. Quando você levar K para zero, você está calculando a ação efetiva, que é a ação quântica. É a ação que leva em conta todas as flutuações quânticas da sua integral de caminho. Com isso você resolve a teoria. Resolve a teoria no sentido que daí você pode calcular todo o resto. Todos os observáveis saem desse troço. A questão toda é, você tem que a derivada de γk é igual a essa derivada de γk também, a derivada funcional, aparece aqui uma inversa, então você tem uma espécie de equação diferencial funcional para o γk, certo? Porque você tem essa derivada segunda aqui com relação aos campos. Então, assim, existe uma dificuldade infinita para resolver essa equação. Mas ainda assim, ela é útil. Ainda não, vocês não sabem porquê, mas ela é útil. A outra coisa é a seguinte: você pode agora trocar a sua abordagem para a teoria quântica de campos e, em vez de escrever a integral de caminho, ou seja, a integral de caminho é o seguinte: se você sabe calcular esse bicho aqui exatamente, portanto você sabe calcular quem é gama e, portanto, você sabe toda a dinâmica da sua teoria. Você pode simplesmente dizer o seguinte: bom, isso aqui não é mais o objeto fundamental. O objeto fundamental agora é essa equação aqui. Certo? Você pode trocar uma integral que você não sabe fazer por uma equação que você não sabe resolver. Mas você pode. Agora, existe uma coisa curiosa, que é o seguinte: como vocês sabem, a gente discutiu aqui um pouquinho, essa integral, ela, para ser bem definida, no sentido de você conseguir extrair resultados que façam sentido, ela precisa de uma regularização ultravioleta. Certo? Você precisa introduzir um cutoff, que nós cansamos de escrever aqui no lambda, tá certo? E essa conta, essa integração é feita sempre lembrando da existência desse cutoff ultravioleta. E no final, existe o desafio de tomar esse cutoff para infinito. Essa equação aqui, apesar de ela ter sido derivada de uma integral funcional que é mal definida, durante a derivação eu nem escrevi o lambda. Eu nem mencionei que um cutoff ultravioleta foi introduzido. Apesar de ter sido derivada de um bicho mal definido, essa equação é bem definida. No seguinte sentido: você tem isso aqui vezes essa derivada da função cutoff. Você tem que calcular esse traço. O que você pode imaginar é que calcular esse traço funcional vai produzir infinitos. Mas a questão toda é, essa derivada aqui, como ela atua nessa função cutoff, que tem que satisfazer aquelas propriedades que nós discutimos na última aula, ela tem uma propriedade interessante, que é o seguinte: eu apaguei o desenho que eu fiz agora há pouco. O cutoff, a função cutoff, ela tem que ser algo que se comporte dessa maneira aqui. Certo? Ou seja, passando da escala k², essa função tem que decair rapidamente. Acontece o seguinte: a divergência ultravioleta, ela surge quando você está tomando a sua escala de momento maior do que uma escala finita qualquer. Ou seja, você está puxando o negócio para infinito. A derivada da função cutoff, quando p² é maior do que k², como essa coisa tem que decair a zero rapidamente, isso vai se transformar essencialmente numa função constante igual a zero. Certo? E por sua vez, a derivada que aparece aqui, ela vai ser zero. Então ela vai decair a zero rapidamente. Isso significa que quando
P quadrado for maior do que K quadrado, ou seja, quando você tender para o ultravioleta, você vai ter um traço que tem um bicho multiplicando zero, essencialmente. E, portanto, no ultravioleta, esse traço é convergente. Tá? Então, claro, isso é um argumento qualitativo, mas estou dizendo, você faz isso concretamente. Então, os resultados que você vai apresentar, as coisas que você vai calcular dessa equação, são resultados finitos. A questão é, bom, você pode se perguntar, então, e aí? O que aconteceu com as divergências ultravioletas? A gente sabe que daqui para cá não teve mágica, ou seja, eu não joguei, eu normalizei a teoria toda. Não é isso que aconteceu, eu não tirei os infinitos. Acontece o seguinte, aí volta toda a imagem do processo. Você sempre tem que pensar que a teoria de campos é definida como cutoff ultravioleta. Certo? E, portanto, você vai obter, quando você integrar essa equação aqui, dt, você vai ter que integrar isso de zero até infinito, em algum momento. E vai ser justamente a integração dessa equação, quando vai até infinito, ou seja, quando você extrair resultados dessa equação, esse limite que vai a infinito vai trazer problemas novamente. Então as divergências, elas reaparecem quando você... Aqui eu estou pulando uma etapa da explicação, por isso pode parecer um pouco contraditório. Mas essencialmente a gente usa essa equação do fluxo para calcular funções beta, que eu já vou explicar agora. As suas funções beta, elas vão ser convergentes. Elas vão ser extraídas dessa equação que é bem definida. Ou seja, essa derivada de gama k, ela vai ser uma coisa finita. Porém, você não quer a derivada de gama k, você quer a integral desse negócio aqui, ou seja, você quer integrar sobre dt para que você obtenha o gama k. Certo? E é justamente essa integração que vai fazer renascer as divergências. Trocando os pontos. Essa derivada vai ser finita, por conta desse fenômeno que eu acabei de explicar, porém, quando você integrar sobre dt, ou seja, quando você quiser tirar a derivada com relação a t, você vai reintroduzir as divergências ultravioletas. Mas pelo menos no contexto do cálculo de funções beta, que é o que vai interessar a gente, as funções beta já são finitas e convergentes. Tá? Então, na verdade, você pode pensar um pouco sobre isso, lembrando um pouquinho daquela perspectiva de Wilson, onde você pega uma determinada casca de momento, integra, tá certo? Então, essencialmente, você está olhando para a sua teoria só nessas cascas aqui. E, justamente, você está pegando uma integração que produziria um infinito e está subtraindo de uma outra integração que também produziria outro infinito. Então você acaba produzindo resultados que são que não são infinitos. Bom, feito isso, eu tenho alguns comentários ainda. Isso é muito importante. Então, bom, já falei que ela é geral, que é exato. Já falei que sobre essa questão dos resultados serem convergentes, dos resultados das funções beta serem convergentes. Vou explicar daqui a pouco melhor isso. Mas tem outro detalhe que é muito importante. É que não há referência essa equação, ela nada mais é do que
uma derivada com relação a esse parâmetro t da assoação efetiva média, lado esquerdo, e do lado direito aparece só função cutoff e ação efetiva média. Não há nenhuma menção nessa equação aqui a uma ação clássica, tá certo? Então, como eu falei, você pode resolver essa equação, tomar k para zero e obter a sua ação efetiva, mas você também pode tomar o k para infinito e com isso obter a ação clássica. Então, essa equação ela não faz referência a uma ação clássica. E esse é o ponto-chave desse negócio. Porque o que acontece? Esse procedimento que nós adotamos de quantização, se você parar para pensar um pouco, ele é um procedimento um tanto quanto artificial. Você diz para a sua integral de caminho qual é a ação clássica, certo? Você quantiza essa ação clássica e obtém a ação efetiva, que seria a ação quântica. Esse procedimento diz o seguinte: você conhece a ação que descreve o seu fenômeno classicamente, que isso é uma coisa que não existe um domínio que você pode chamar isso aqui é clássico, isso aqui é quântico e você tem uma parede no meio. E mais importante do que isso é que o que nós conhecemos é uma ação que descreve um determinado fenômeno numa dada escala de energia. É isso que nós conhecemos. Ou seja, o γk está dizendo o seguinte: calcule a ação, como ele é uma ação interpolante, que vai da ação que a gente chama de ação clássica até a ação quântica. Você pode dizer o seguinte: eu sei qual é a ação que descreve um determinado fenômeno numa dada escala de energia k. Tá certo? E essa equação está dizendo como essa ação vai mudar à medida que você alterar o k. E, portanto, resolvendo essa equação, você ganha a capacidade de dizer, ou seja, resolvendo a equação de Wettig, você pode dizer qual seria a ação clássica que você deveria ter colocado na sua integral de caminho. Tá certo? Então veja, isso é um problema, por exemplo, isso é uma questão com gravitação. Tá certo? Gravitação, você sabe que se você colocar a ação de Einstein-Hilbert inocentemente na integral de caminho e proceder com teoria de perturbação, que é o que dá sentido a essa aproximação clássica, tá certo? Então, assim, falar de ação clássica do contexto de teoria de perturbação faz todo sentido. Você faz todo o procedimento de teoria de perturbação, você obtém uma teoria que não é renormalizada. Você fala, bom, é porque na verdade a teoria clássica não é Einstein-Hilbert, a teoria clássica é higher derivative. E aí você coloca higher derivative, você faz todo o procedimento de teoria de perturbação e você, e aí tem aí tem gente que fala, não, mas espera aí, tem torção também. Aí o cara fala, não, mas não é bem isso também, a teoria na verdade é uma teoria não local, e aí, bom, enfim, vocês sabem toda essa história. E aí fica sempre a ambiguidade de definir quem é a dinâmica clássica da teoria que você deve colocar na integral de caminho. Aqui você pode simplesmente dizer o seguinte: olha, existe uma dada escala de energia em que eu sei que Einstein-Hilbert domina. Tá certo? A dinâmica é dominada por Einstein-Hilbert. Você coloca aqui e você já sabe que isso vai ser usado como uma espécie de condição de contorno dessa equação. Você vai resolver essa equação quando passar por uma certa escala de energia, que é essa escala de energia que você conhece, você sabe que γk tem que ser Einstein-Hilbert. Então, isso é um pouco diferente do que simplesmente dizer que a sua ação clássica é Einstein-Hilbert. E outro detalhe: se você é capaz de resolver essa equação, colocar uma certa escala de energia K0, que γk deve ser Einstein-Hilbert, se você jogar K para infinito, não significa que você vai obter Einstein-Hilbert, você pode obter uma dinâmica muito mais complicada. E esse problema de determinar a ação clássica a partir de γk é o que é chamado de problema da reconstrução. Porque existe um problema que é muito, vamos dizer assim, concreto em gravidade quântica, que é a noção de que, a pergunta de que quais são os graus de liberdade fundamentais em gravidade quântica. Certo? Para isso existem várias propostas. Então,
Você pode usar a teoria de corda, você pode usar loop quantum gravity, você pode, enfim, todas essas abordagens. Mas existem abordagens também que dizem o seguinte: olha, os graus de liberdade, que na verdade, quando você integra os modos rápidos, vamos dizer assim, na linguagem que a gente está usando, são graus de liberdade que não tem nada a ver com gravidade. São graus de liberdade, por exemplo, o Anderson trabalha com uma abordagem em que os graus de liberdade fundamentais que dão origem à gravidade são graus de liberdade do tipo campos de gauge de spin 1. Então esses campos de gauge eles passam por um processo, uma espécie de processo de condensação que gera uma dinâmica efetiva de gravitação. Existe também uma outra abordagem que é chamada de Group Field Theory, que os graus de liberdade elementares não têm absolutamente nada a ver com gravitação. São teorias de campo definidas em variedades que são grupos, tá certo? E esses graus, essas excitações fundamentais, elas sofrem um processo de condensação, e esse processo de condensação gera uma dinâmica efetiva de gravitação. Então existem alguns trabalhos que, por exemplo, dentro de uma certa aproximação, dentro de um certo esquema de trabalho, tudo isso, a partir de uma dinâmica dessas teorias, que a princípio não tem nada a ver com o espaço-tempo, você consegue derivar o que seria a equação de Friedmann, por exemplo. Então são coisas... é sutil isso. E essa abordagem, ela tem bastante... ela faz esse apelo de que, na verdade, os graus de liberdade que descrevem a dinâmica do seu fenômeno físico numa dada escala não precisam ter nada a ver com os graus de liberdade do seu fenômeno físico numa outra escala. Então isso é um processo de evolução que a gente viveu em teoria de campos, onde inicialmente a gente tinha teorias de campos efetivas, e aí isso teve uma época quando descobriram a renormalização, isso caiu em desuso, ou seja, teoria efetiva, teoria que não é renormalizável é ruim, e aí depois as pessoas descobriram que na verdade toda a graça de você ter uma teoria fundamental é justamente de derivar a dinâmica efetiva numa dada escala. Bom, outra coisa também, duas coisas adicionais, é que a equação de Vector, ou seja, essa equação aqui, ela não diz absolutamente nada, ela não depende de absolutamente nenhuma propriedade de renormalizabilidade da teoria que você está estudando. Então, você não precisa considerar, ou seja, não é um pré-requisito para você aplicar essa equação, que a teoria seja, por exemplo, perturbativamente renormalizável. Isso não precisa ser verdade. Então, a equação de Vector não depende E finalmente, como eu falei, essa equação aqui, há um loop, você simplesmente troca o gama k no lado direito pela ação clássica. Então a gente diz que essa equação ela tem uma estrutura de um loop, porque é a mesma equação, você só troca o gama k pelo S. Essa estrutura, por enquanto, ela não tem nenhuma importância, mas isso facilita consideravelmente as contas no futuro. Se você trabalhasse com uma teoria efetiva, você
válida até lambda, você não introduziria infinito se você tentasse integrar. Seria válido e válido normal. Isso. Não, se você, a princípio, se você introduz uma teoria qualquer e você tenta tomar esse limite, enfim, de lambda que vai a infinito, você vai encontrar as divergências também. Mas existem, então a gente sabe. Você só quer ir até lambda. Sim. Ou seja, quando você integrar isso aqui, esse dt, se você está preocupado só com uma dada escala lambda, se você quer de fato lidar com uma teoria efetiva, está tudo ok. Mas o que eu estou dizendo é, a ação, ainda que efetiva no sentido de válida até uma certa escala, ela tem que satisfazer essa equação. É isso que eu estou dizendo. Bom, então eu vou discutir um pouquinho agora essa noção de funções beta. Introduzir isso, porque esse é o conceito central, que a gente consegue fazer alguma conta com isso. Então, funções beta. Bom, a ideia é a seguinte. Esse funcional K, ele é obtido através da integração dos seus modos rápidos. Certo? E, fazendo aqui a conta no contexto wilsoniano, nós vimos que a ação efetiva que descreve a sua dinâmica até uma certa escala, ela pode ser extremamente complicada. E vai admitir todos os possíveis termos compatíveis com as simetrias da sua ação. Então, a sua ação... Isso nós derivamos aqui alguns termos. Ou seja, a gente partiu de lambda φ4, integrava, você podia ver termos lambda φ6, lambda φ8, tinha todos esses termos. E termos que a gente não chegou a derivar aqui, mas que são, por exemplo, termos que contêm derivadas dos campos. Você pode mostrar que esses termos entram lá também. Então, a princípio, a sua ação efetiva até uma certa escala K, ela vai ser expressa dessa maneira aqui. Vai ser um somatório vai ser uma combinação linear, uma espécie de combinação linear, uma certa base. Então esses caras aqui, eles formam uma base, tem um espaço que a gente já introduziu aqui, que é o espaço das teorias, e os coeficientes são os acoplamentos, certo? Então isso aqui são acoplamentos. E esses O's, eles são monômios integrados de campos e suas derivadas. Certo? Então ele pode ser uma coisa tipo φ quadrado, pode ser dmφ, qualquer coisa desse tipo. Então, esses caras aqui são monômios integrados de campos e derivados. Então, por exemplo, se você escolher o O, um possível O, é φ quadrado. Esse φ quadrado tem como acoplamento a massa. Certo? Então esse G seria a massa. Você pode escolher também o O, tipo φ a quarta. Esse G vai ser lambda. E assim vai. Esse conjunto de monômios
discutimos, eles definem um espaço que é o tal do espaço das teorias, que a princípio pode ser de dimensão infinita. À medida que você integra a sua teoria até uma certa escala K, a quantidade de termos que você vai gerar aqui geralmente é infinita. Então, essa base, assim, OI, ela é uma base para o espaço das teorias, que eu vou denotar aqui pictoricamente como sendo um G1, G2, Gn, onde n pode ser infinito. E o que acontece? Dado um K, você obtém a sua ação efetiva média. Isso vai corresponder com uma expansão nessa base OI, desse GI nessa escala K, e isso define um ponto no espaço das teorias. Então isso aqui é uma escolha gama K, vou chamar de K0. Então isso define um ponto. À medida que você vai variando esse K, você vai obter uma certa trajetória nesse espaço das teorias. Então, para cada ponto aqui, você tem um novo gama numa certa escala K'. E aqui vai ser uma coisa bem heurística mesmo, que é o seguinte: esse cara aqui tem dois pontos finais, entre aspas, que correspondem a você tomar, por exemplo, K a infinito e K a zero. K que vai a zero define a ação efetiva. Então isso aqui define o gama. E K que vai a infinito define a ação clássica, S. Agora, o que acontece é o seguinte: essa expansão aqui está dizendo o seguinte: eu não sei dizer explicitamente quem é esse cara, mas eu sei que ele vai ter essa estrutura. Então o que eu posso fazer? Eu tenho esse cara aqui e tenho essa equação que diz como esse cara deve mudar com T ou com K. Então o que eu faço? Eu tomo a derivada com relação a T dessa equação aqui. Então vai dar derivada com relação a T de gama K. Esses caras aqui independem de K. Então a derivada só bate nisso aqui. Então isso aqui vai ser o somatório em I de dt de GI. Tá certo? Só que, por definição, dt de GI nada mais é do que a função beta do parâmetro G. Tá certo? A função beta é isso. Vocês estão acostumados a beta de um acoplamento, vai ser mi. Essa derivada é k ddk. Certo? Chame mi de k. É isso. Então, isso aqui, por definição, vai ser a função beta. E para não escrever beta de GI, eu vou escrever simplesmente beta I. Então, a derivada da ação efetiva média, ela é, na verdade, uma expansão nessa base OI, onde os coeficientes são as funções beta dos acoplamentos. Tá?
E aí, qual é a utilidade disso? Bom, isso aqui vem dessa construção aqui, baseado no que a gente sabe de teoria de campo. Então, você toma derivada e tem essa expressão. Mas agora você tem uma equação que diz como essa derivada deve ser concretamente. Certo? Então, você tem o lado esquerdo pode ser expresso naquela expansão ali, e o lado direito você tem que calcular de alguma forma. Então veja só, se você conseguir expandir o lado direito da equação de Wettig na mesma base OI, então você vai ter aqui do lado o somatório de funções betas OI igual a alguma coisa na base OI também. Você compara os coeficientes. E com isso você obtém uma expressão para as funções beta. Tá certo? Então, comparando o lado Então, se você é capaz de calcular esse traço, expandir na base OI e escrever o lado esquerdo daquela forma ali, você lê imediatamente as funções beta da teoria. Bom, nessa linguagem, as funções beta, elas são muito importantes, porque as funções beta, elas vão definir campos vetoriais nesse espaço. Certo? Então, aqui você tem os Gs, esses Gs, eles dependem de uma certa escala K, e você está tomando a derivada desses Gs com relação a K, essencialmente, é K ddk. Então, isso vai definir um campo vetorial nesse espaço, que vai dizer para onde esses parâmetros vão correr, tá certo? Ou seja, será que esses parâmetros, quando a energia vai a infinito, será que eles vão a infinito também? E aí a gente sabe que observáveis são expressos em termos desses parâmetros da teoria. Então, se os parâmetros vão a infinito, existe uma chance muito grande de você produzir infinitos dos observáveis. Isso é o que acontece, por exemplo, se você tentar se você considerar a teoria lambda F4 e você olhar para o comportamento do parâmetro lambda para energias grandes, vocês vão ver que esse parâmetro explode. É o chamado polo de Landau. Isso significa que, se você vai a energias arbitrariamente grandes, o seu parâmetro se torna arbitrariamente grande. Ou seja, isso é visto como sendo uma possível falha da teoria de perturbação. Ou seja, a teoria de perturbação ela não consegue ser, de fato, ela não consegue ser precisa o suficiente. Quando o valor do seu acoplamento é muito grande, o seu erro fica muito grande. Mas acontece que cálculos não perturbativos indicam que, na verdade, isso acontece mesmo. Ou seja, a teoria não existe. Mas existe em D igual a 3. Então, parece. Então, entender as funções beta, ou seja, se você sabe ler a função beta, se você integra a função beta, então você consegue
descrever qual é a dependência em K do seu acoplamento. E, portanto, você consegue dizer se ele vai para infinito, se ele não vai para infinito, se ele vai a zero, no caso, por exemplo, liberdade assintótica, ou se ele vai para um ponto fixo que não seja zero, que na verdade é o caso mais interessante para usar aqui no grupo de normalização funcional. Mas antes de entrar em todas essas discussões que são, na verdade, o ponto mais importante do curso, eu tenho que mencionar aqui, isso é um pouco técnico, eu vou só falar uma prescrição, e aí, enfim, vocês podem olhar depois algumas referências, que é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas quando nós fizemos a renormalização wilsoniana, nós calculávamos a integral, uma certa caixa de momento, e depois nós tínhamos que fazer uma redefinição das coordenadas, tá certo? Ou dos momentos, dependendo de qual espaço você está trabalhando, e dos campos. Não sei se vocês lembram disso. Essa redefinição das coordenadas e dos campos era o que permitia nós compararmos a ação que foi calculada com a ação inicial, de modo a comparar quais são os parâmetros, como os acoplamentos se transformaram à medida que eu fui integrando as cascas de momento. Na linguagem do grupo de renormalização funcional, a forma, isso eu vou falar, depois eu posso justificar um pouco melhor, mas eu vou simplesmente dizer a prescrição, é o seguinte: em geral, esses acoplamentos